Como é testado e tratado o TDAH? O TDAH é um espectro? Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Eu quero que você fique junto comigo e preste muita atenção, porque esse é um tema que dá o que falar. Vamos lá. Fala, Divergente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Simon Veiga, sou acadêmico de psicologia, sou criador do Instituto Simon Veiga e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa variação que existe entre os indivíduos que sofrem do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Será que o TDAH é um espectro? E aí que tá uma pergunta que muitas pessoas me fizeram aqui no canal e eu resolvi trazer essa pergunta para a gente debater aqui no nosso vídeo de hoje. Mas antes, olha só, uma das formas que a gente consegue chegar a mais pessoas é com a tua ajuda. Levar psicoeducação de verdade, de qualidade, que transforme a vida das pessoas, que leve saúde à vida das pessoas, ela só pode acontecer se você que está do outro lado me ajudar. E para isso é rápido, simples, é quando você clica aqui no botão de curtir, quando você deixa teu comentário, quando você se inscreve e quando você ativa o sininho aqui do nosso canal. Dessa forma, o YouTube ele identifica que o vídeo ele é importante, que o vídeo ele é relevante e ele entrega esse vídeo para ainda mais pessoas. E assim, num gesto colaborativo, a gente acaba juntando forças e impactando centenas de vidas por meio dessa simples ação. Então eu conto com você, deixa teu like, deixa teu comentário, se inscreve no canal, deixa a tua curtida e vamos responder essa pergunta. Eu recebi uma pergunta, na rede social vizinha: Simon, o TDAH é um espectro? E é muito boa essa pergunta, pessoal, porque olha só, o diagnóstico de TDAH, para começar, ele é um esforço de um time completo, tá? E ele requer que a gente faça diversas intervenções médicas, e um suporte, um determinado suporte, que a gente dê um determinado suporte para a criança, para o adolescente, para o adulto que sofre e que está no processo de busca desse diagnóstico. E sim, nós tratamos o TDAH como um espectro. O que significa tratar o TDAH como um espectro, tá? Isso significa que o TDAH, ele pode variar de uma criança, de um adolescente, de um adulto para outro. O TDAH que o Simon apresenta, ele não necessariamente ele é o mesmo do TDAH das outras pessoas que estão me acompanhando. O TDAH que aquela criança apresenta X, ele não necessariamente é o mesmo do que o TDAH que uma criança tal, outra tal apresenta. A gente pode variar entre uma criança, por exemplo, extremamente sonhadora e que perde o foco e a concentração, para uma criança totalmente imperativa e impulsiva que simplesmente não possui freios. Então, olha, eu tenho de um lado uma criança que é sonhadora, uma criança que perde o foco, perde a concentração, que vive no mundo dela. E eu tenho do outro lado uma criança que é extremamente imperativa e impulsiva, que não controla os próprios freios. Ou eu posso ter uma criança que é a junção de tudo isso. Faz sentido? Que é toda essa combinação. Então, quando a gente fala na medicina, nós geralmente a gente confirma um diagnóstico fazendo algum teste de sangue, fazendo algum exame, um raio-x ou alguma outra investigação. Só que com o TDAH, pessoal, o diagnóstico é, na verdade, feito, sabe onde? Na história da pessoa. E aí que está o ponto, ele é um diagnóstico clínico. Ele é o diagnóstico feito na história e em como toda a história da pessoa, todo o comportamento da pessoa tem sido disfuncional em relação ao ambiente que ela está vivendo, ao trabalho, à escola, em casa, aos prejuízos que essa criança, que esse adolescente, que esse adulto ele tem tido. E aí, quando a gente pensa na história, a história ela deve começar onde? Na história bem jovem daquela criança. E a maioria das pessoas, elas nascem com essa condição. As pessoas com TDAH, elas vão nascer com a condição. E quando a gente para e olha, certo? Para a história da pessoa. E a gente começa a basear nos relatos, das escolas primárias, dos primeiros anos na escola, dos professores, das enfermeiras, dos pais, aquela criança que se machuca, sabe, todo aquele contexto. Aí a gente começa
a obter determinadas informações fundamentais para se chegar nesse diagnóstico, certo? Algumas vezes a gente pode obter, por exemplo, informações dos terapeutas dessa criança, não é verdade? Com um exemplo, né, de terapeuta às vezes ocupacional que a criança foi, terapeutas da fala, que essa criança precisou de um suporte para conseguir aprender a falar melhor, né? E isso frequentemente acaba sendo apresentado de uma forma verbal ou escrita na história daquela criança, na história daquele indivíduo. E é dessa forma que o profissional médico, o profissional psicólogo, ele vai conseguir fazer o quê? Utilizar de questionamentos e dessas informações para chegar no diagnóstico. Então, resumindo o nosso papo de hoje, sim, o TDAH ele é visto como um espectro, né? As pessoas apresentam o TDAH em intensidades diferentes. Uma coisa que precisa ficar claro é, para se enquadrar dentro do quadro, né, de ser um transtorno, ele precisa trazer prejuízos significativos na vida da pessoa. Se todo aquele comportamento não trouxer prejuízos significativos desde a infância, então são apenas traços. Traços não significam que a pessoa tem um transtorno. Porém, quando se chega à definição do transtorno, vindo dessa história da pessoa, né, desse diagnóstico clínico, desses prejuízos desde a infância, quando se chega na fase adulta, né, e se tem esse diagnóstico com o martelo batido, aí dentro do diagnóstico existe o quê? Um espectro. Existem intensidades diferentes dentro de diferentes indivíduos. E é dessa maneira que o TDAH ele se apresenta na vida das pessoas que possuem. Espero que esse vídeo tenha trazido uma informação mais clara para você e tenha respondido aí as suas perguntas. E claro, nunca se esqueça, tá? Dentro do TDAH nós temos os 3 tipos. Além do espectro, né? Além do traço de TDAH que não enquadra como transtorno, nós temos dentro do transtorno e dentro dos espectros 3 tipos de TDAH. E quais seriam esses 3 tipos? O TDAH predominantemente desatento, o TDAH predominantemente hiperativo e o TDAH misto, que é a junção dos dois. Existe um vídeo meu aqui dentro do canal que eu explico esses 3 tipos de TDAH. Beleza? Corre lá, assiste se você não assistiu. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha te ajudado. Clica aqui no botão de curtir, deixa teu comentário sobre qual vídeo você quer ver aqui na próxima semana. Um abraço, eu te vejo do outro lado.